E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a beber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante do relato mais horroroso e mais glorioso ao mesmo tempo da Tua palavra, Pai. Trata-se de um evento singular no qual nós não podemos nem ao menos imaginar a dor que o Teu Filho enfrentou por nós. Mas ao mesmo tempo, Pai, é um evento no qual nós nos gloriamos, pois foi através da Tua cruz, através do sacrifício do Teu Filho perfeito, que nós tivemos um acesso a Ti. Nessa manhã, o que Te pedimos então, é que através do Teu Santo Espírito, iluminando as nossas mentes e abrindo o nosso coração, nós vejamos, Pai, a graça que existe na cruz de Cristo, Pai. E que essa verdade transforme o nosso coração a ponto de nós não mais vivermos indiferentes, Pai, à fé que nós professamos. Que nossa vida seja conformada à imagem do Teu Filho que se sacrificou em nosso lugar. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã. É no nome dEle que nós oramos e Te pedimos. Amém. Recentemente, enquanto me preparava para essa mensagem, eu li um artigo de uma aluna da PUC do Rio de Janeiro, no qual ela abordava o conceito de morte na Grécia Antiga. Ela defendeu no seu trabalho que o pensamento de Homero sobre a morte, tanto na Odisseia quanto na Ilíada, acabou sendo determinante para influenciar toda uma geração de gregos a respeito do modo como eles deveriam enfrentar a morte. Aliás, foi o próprio Homero que cunhou ou que conceituou o termo de morte gloriosa. O que era isso? Para ele, a morte ideal era aquela no qual o indivíduo morria jovem, entregando a sua própria vida em um ato voluntário, em um ato glorioso, e assim ele teria o seu nome perpetuado na história. Talvez você não tenha ouvido falar ou estudado em uma sala de aula sobre o conceito de morte na Grécia Antiga, mas certamente você já se deparou com esse conceito
através das várias manifestações artísticas. Deixe-me mostrar 2 exemplos para você. Primeiramente, pense no filme Troia, que foi baseado na própria Ilíada de Homero. Aquiles é o típico herói. Ele é sincero, ele é corajoso, ele enfrenta tudo e a todos, ele é destemido e quando necessário ele enfrenta até mesmo o seu próprio rei. E outra, ele não tem medo da morte, e ele vive dessa maneira. Mais do que isso, ele busca morrer, porque dessa maneira ele teria o seu nome enraizado, perpetuado através da sua história. Ou pense ainda nos guerreiros de Esparta, nos guerreiros espartanos, que o filme 300 retrata. Embora o filme seja uma leitura fictícia da Batalha das Termópilas, naquelas que foram conhecidas como as Guerras Médicas, perceba que o perfil é o mesmo. Homens que viam na morte uma oportunidade para eternizar os seus nomes. Tem uma parte do filme que eu acho muito interessante, na qual um general persa ameaça um soldado espartano, dizendo que, pelo seu exército ser tão numeroso, as flechas do exército acabariam encobrindo a própria luz do sol. O soldado espartano rapidamente retruca: ótimo, então nós lutaremos na sombra. Essa é a ideia de um guerreiro grego, alguém destemido, alguém que não tem medo da morte. Pelo contrário, alguém que vai até ela, alguém que está interessado em morrer de modo glorioso. Enfim, diante desses e de muitos outros exemplos, é possível então nós inferirmos que o pensamento de Homero sobre como um homem deveria viver e também morrer acabou sendo determinante para moldar toda uma geração de gregos. E não é muito se nós pensarmos ou presumirmos que com o domínio do Império Romano sobre o Império Grego, em mais ou menos 150 anos antes de Cristo, muito do modo como os gregos enxergavam a realidade, muito daquilo que eles criam, do modo como eles percebiam, até mesmo a questão das divindades, foi adotado, foi sintetizado pelos romanos. Muitos historiadores do primeiro século, inclusive até mesmo a Bíblia, trazem essa relação, mostram essa relação entre a cultura grega e a cultura romana. Ou melhor, sobre como a cultura romana acabou absorvendo muito daquilo que fazia parte da Grécia Antiga. Quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, 2 características nos chamam de cara a atenção. A primeira delas é o fato de Marcos ser sucinto em seus relatos. Ele simplesmente descreve o que aconteceu. Ele diz para você o que ocorreu. Dificilmente você vai perceber um apêndice editorial de Marcos dizendo o que ele percebeu sobre aquele fato. Praticamente em todo o Evangelho ele está dizendo para você: o que aconteceu foi isso, esse é o relato, esse é o fato. E por que ele faz isso? Porque o seu propósito é mostrar Jesus sempre em movimento. No Evangelho de Marcos, Jesus está a todo tempo curando, expulsando demônios, instruindo seus discípulos, debatendo com os escribas e com os fariseus. Jesus está sempre em movimento. E parece haver, então, uma intenção de Marcos de mostrar um Jesus sempre em movimento, para que o leitor olhe para aquelas circunstâncias, para aqueles fatos, e ele perceba, então, quem de fato Jesus é. Essa é a ideia de Marcos, que através do relato o leitor assuma a postura de identificar quem é Jesus. Então, essa é a segunda característica também bastante interessante. É como se Marcos estivesse dizendo ao seu leitor: eu quero que você veja através dos relatos históricos verdadeiros que eu estou dando a você, que Jesus é mesmo o Filho de Deus. Então, essas são 2 características que nós vemos em todo o Evangelho de Marcos. Mas por que eu estou dizendo, por que eu estou mostrando isso a você? Porque o nosso texto traz consigo, de forma bem visível, essas 2 características. Se você reparou na leitura, diferentemente dos outros evangelistas, o evangelista Marcos, ele descreve de forma bem objetiva tanto o episódio da crucificação, quanto o episódio da morte de Cristo. Deixe-me só dar um exemplo para você. No versículo 24 ele diz: então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Ele simplesmente descreve o fato. Os soldados romanos crucificaram Jesus
E repartiram as vestes, como era costume, e cada um ficou com uma parte, como uma espécie de exercício para ver quem tinha mais sorte, algo do tipo. Se você for ler o mesmo relato no Evangelho de João, João vai explicar por que isso aconteceu, se referindo ao Salmo 22, um salmo messiânico, dizendo que isso é o cumprimento da profecia, e explicar o processo como isso se deu. Então, João traz uma riqueza maior de detalhes, de ilustração sobre aquele fato. Mas por que Marcos é sucinto, é breve, ele faz o relato apenas direto? Justamente por aquilo que eu disse. Porque ele tem o propósito de conduzir o leitor a enxergar a morte de Cristo e ver através daquele episódio da crucificação e da morte quem de fato Jesus era. É como se Marcos não quisesse desviar a atenção do seu leitor com alguns detalhes. Ele está sendo bastante direto e bastante específico. E ele quer que o leitor veja isso, que ele é direto e específico, e logo ele faça, então, uma reflexão sobre quem, de fato, Jesus era. Sendo assim, a pergunta que nos resta, então, é de que modo Marcos faz isso? Como ele conduz o seu leitor a olhar para o evento da crucificação e da morte de Cristo e a enxergar daquele relato qual era a verdadeira identidade de Jesus? Eu acredito que o nosso texto responde a essa pergunta. E o nosso texto responde contrastando 3 perspectivas diferentes sobre o episódio da crucificação e da morte e também sobre a identidade de Jesus. A primeira percepção que eu vejo é a perspectiva romana, tanto dos soldados romanos que executaram Jesus, tanto das autoridades romanas que sentenciaram Jesus, ou seja, todo esse grupo de romanos viam Jesus como um coitado, como um fracassado, como alguém digno de pena, uma vítima do sistema legalista da sociedade judaica, da religiosidade judaica. Em segundo lugar, eu vejo também no texto a perspectiva tanto do povo judeu quanto dos líderes religiosos da época de Jesus. E qual é essa perspectiva a respeito da morte e da crucificação de Jesus? Que Jesus era um mentiroso. Jesus era uma verdadeira fraude, uma farsa. Ele não era aquilo que ele dizia ser. E, por fim, tem uma terceira perspectiva no texto. A perspectiva de um centurião romano, um oficial do exército romano, e que ele faz uma declaração muito interessante. Ele diz, verdadeiramente, que Jesus era o Filho de Deus. Então, nós temos o relato da morte, o fato descrito em Marcos, a crucificação e a morte, e nós temos 3 perspectivas a respeito desse fato, desse relato. Então, com esse cenário montado na cabeça do leitor, é como se Marcos deixasse implícita a seguinte pergunta, e ela é direcionada a mim e a você também. E para você? O que é a morte, o que a crucificação e a morte de Jesus diz sobre ele para você? Para você ele é um coitado? Ele é um fracassado? Para você ele é um mentiroso, uma farsa? Ou para você ele é o verdadeiro Filho de Deus? Essa é a pergunta que está aqui. Então, sendo assim, em nossa meditação nessa manhã, eu quero mostrar para você que a morte de Cristo nos diz muito sobre a verdadeira identidade, sobre a identidade dele. E eu farei isso da seguinte forma. Primeiro eu mostrarei a você as 2 perspectivas, a romana e a judaica, sobre Jesus. E depois, através da declaração do centurião romano, eu quero mostrar que os eventos que aconteceram naquele dia e a declaração daquele oficial mostram que Jesus não é um coitado, tampouco um mentiroso, mas que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E depois eu quero aplicar com você alguns ensinamentos do texto para ver como isso reflete na minha e na sua vida. Então, em primeiro lugar, a perspectiva romana sobre a crucificação e a morte de Jesus. Isso está aí no nosso texto, do versículo 22 até o versículo 28. Eu vou lendo os versículos e vou explicando cada um deles. Primeiramente, no versículo 22 diz,
E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Aqui, a título de curiosidade, muitas pessoas que leem esse primeiro versículo, logo tentam fazer uma relação entre o lugar que Jesus morreu, um lugar chamado de lugar da caveira, e a morte dele. Pensam que, às vezes, há um significado teológico aqui, porque, afinal de contas, o lugar chama lugar da caveira. Não é um nome muito bonito. Mas a grande verdade é que não há essa relação aqui. O lugar é chamado como Gólgota, ou no grego crânion, que foi traduzido para o latim como Calvário. Desse nome, ele tinha esse significado de caveira, porque a formação geológica dele parecia com uma caveira. Então, não há um significado teológico, mas há um fato interessante aqui. Marcos está descrevendo o lugar onde Jesus morreu, com detalhes, com precisão, porque ele tem uma informação a passar a você. Ele está dizendo o seguinte para mim e para você: verdadeiramente, Jesus foi morto em um lugar. Essa não é uma história, essa não é uma lenda, não é algo fictício, não é algo criado pela comunidade cristã do primeiro século. Existem detalhes específicos que mostram que Jesus morreu, sim, no tempo e no espaço, num determinado lugar. Essa é uma história real. Então, o versículo 22 coloca esse panorama histórico para a gente. No versículo 23, Marcos diz: deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. E aqui algo interessante. É provável que os soldados romanos tenham oferecido essa mistura de vinho com mirra, vinho, uma bebida alcoólica, e mirra, um elemento amargoso, para tentar anestesiar a dor de Jesus. E isso já entra naquela perspectiva que eu disse a vocês, que eles viam Jesus como alguém digno de pena, alguém que merecia o dó deles. Então, o que eles fazem? Eles oferecem a Jesus essa mistura, porque Jesus, aceitando tomar essa mistura, ele seria anestesiado para enfrentar o sofrimento que viria. E por que eu acho que isso realmente corresponde ao fato? Porque nenhum outro evangelista nos diz que essa mistura foi oferecida aos outros ladrões que foram crucificados com Jesus. Somente a Jesus. Então aqui a gente já tem uma ideia, uma percepção de que os soldados romanos, embora estivessem cumprindo a ordem que foi dada pelo próprio Pilatos, eles viam Jesus como alguém digno de dó, um coitado, um fracassado que estava sofrendo por causa do sistema religioso judaico da época. E não somente através dos soldados, quando eles ofereceram essa mistura. Isso também fica claro um pouco antes do nosso texto, no capítulo 14, quando Marcos descreve o julgamento de Jesus. Se você já leu o episódio, a todo momento Pilatos está tentando livrar Jesus da cruz. Ele está o tempo todo mostrando para as autoridades judaicas que Jesus não merecia ser crucificado, que ele não era digno de culpa. Ele sentia pena de Jesus, mas por causa da pressão do povo e da liderança judaica sobre Pilatos, ele então cede e sentencia Jesus à morte. Mas no capítulo 14, então, no versículo 14, como eu disse, apenas uma ilustração para você desse diálogo entre as autoridades judaicas e o procurador romano da região, Pôncio Pilatos. Pilatos diz para as autoridades judaicas: que mal ele fez? Mais ou menos assim: por que vocês estão querendo crucificar esse homem? Por que ele é digno da morte e da pior morte que tinha no Império Romano? Por quê? Então Pilatos via Jesus como alguém digno de pena, um coitado, um fracassado. Depois nós temos aí no versículo 24, então, o relato das vestes. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato da palavra de Deus sempre se cumprir no tempo e no espaço. Se você for no Salmo 22, no Salmo que Davi escreveu, você vai ver Davi, inspirado pelo Espírito Santo, trazendo muitos anos antes desse relato acontecer, o que de fato aconteceria. Então, lá no Salmo 22, Davi diz assim: repartem entre si as minhas vestes,
e sobre a minha túnica deitam sortes. Então, o que está acontecendo aqui? De uma forma maravilhosa, o plano de Deus na história está sendo cumprido naquele costume dos soldados romanos de lançar sortes sobre as vestes dos prisioneiros. De alguma forma, Deus conduziu a história de modo que o costume romano, dos soldados romanos, culminasse justamente na profecia que o servo dele havia feito muitos anos anteriormente. E o que esse ato significa? Eu acho interessante porque isso mostra que os soldados romanos, mesmo que eles estivessem com certa pena de Jesus, olhando Jesus como um coitado, eles não aliviam essa questão, como eles tentam aliviar dando vinho e mirra para Jesus, eles não aliviam essa questão de repartir as vestes, porque eles estão cumprindo os propósitos de Deus. Porque eles estão cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, realmente, eles crucificam Jesus e lançam sorte sobre as vestes de Jesus. No versículo 26, nós temos o relato daquilo que foi escrito em cima da cabeça de Jesus. Diz o seguinte: e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. E eu acho que aqui, se você ainda tem dúvida sobre o modo como os romanos viam Jesus, aqui fica bastante claro. Pilatos manda escrever no alto da cruz de Cristo a seguinte frase: Jesus, o rei dos judeus. Ele poderia ter dito Jesus, aquele que alegou ser o rei dos judeus, mas ele não disse. Ele diz Jesus, o rei dos judeus. E por que ele faz isso? A resposta é porque ele odiava as autoridades religiosas judaicas. Ele já tinha tido vários embates com eles. Então ele faz isso como uma forma de punir os judeus. É como se ele estivesse dizendo assim: está vendo esse coitado crucificado aqui? Ele é o rei seus. Ele é o rei que vocês dizem ter. Então Pilatos faz isso de propósito para punir os judeus. Mas nessa atitude fica claro o que ele pensava sobre Jesus. Ele via Jesus como um coitado, como alguém digno de pena, como uma vítima do sistema religioso judaico, então. E por fim, nessa primeira parte, nós temos o relato dos ladrões. Versículo 27 e 28. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E aqui nós temos o primeiro editorial de Marcos, depois de todo o relato. Olha o que ele diz: e cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Então, o que Marcos diz sobre a crucificação, sobre Jesus ter sido crucificado entre 2 ladrões, 2 malfeitores, é o cumprimento daquele texto que nós lemos hoje na liturgia, o cântico do servo sofredor. Lá em Isaías 53, no versículo 12, o profeta Isaías, inspirado por Deus, diz: ele foi contado com os transgressores. Então, naquele momento, se cumpria novamente a palavra de Deus no tempo e no espaço. Mas, como eu disse, mesmo se cumprindo a palavra de Deus no tempo e no espaço, esse evento não deixou de acontecer por meio da instrumentalidade humana. Novamente, nós vemos os romanos, então, crucificando Jesus entre 2 ladrões, entre 2 transgressores. E, novamente, é uma mensagem de Pilatos aqui ao povo judeu. É como se ele dissesse: está vendo esse coitado, esse que é digno de dó, ele não é menos do que um transgressor. Ele não é menos do que um ladrão. Por isso ele está sendo crucificado entre eles. E é essa a ideia de menosprezar, de banalizar quem Jesus de fato era. Bom, se num primeiro momento nós temos então os soldados e as autoridades romanas vendo Jesus como um fracassado, como alguém digno de dó, como uma vítima, num segundo momento nós temos os judeus vendo Jesus como um mentiroso, como uma farsa. E eu quero mostrar isso a você no próprio texto. Primeiramente, através do versículo 29 e do versículo 30. Diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah,
Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. A pergunta interessante aqui, antes disso, o comportamento interessante aqui dos judeus é que eles meneavam a cabeça, aquele gesto de reprovação que nós fazemos quando nós vemos alguma coisa que não está dentro das nossas perspectivas. Nós fazemos assim, como um gesto de reprovação. Era isso que eles faziam quando eles passavam ali. Mas a pergunta interessante é a seguinte: por que nós sabemos que era o povo judeu que fazia essa afirmação? Não poderia ser simplesmente alguns que ali passavam, ou os próprios romanos? O diálogo, a frase proferida a Jesus, nos indica que eram os judeus. Por quê? Porque foi ao povo judeu que Jesus fez esse discurso. Isso está relatado lá em João, no Evangelho de João. Lá Jesus diz que ele destruiria e restabeleceria o templo em 3 dias. O que Jesus estava fazendo? Falando ao povo judeu que ele morreria e ressuscitaria. Era essa a expressão. Mas como os judeus estavam cegos de ódio, cegados pelo ódio, eles viam nessa declaração uma blasfêmia contra Deus. E foi isso mesmo, foi essa acusação que eles tentaram fazer no julgamento de Jesus quando ele estava diante de Pilatos. E o que eles diziam para Jesus? Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Então o povo que ali estava tinha essa perspectiva sobre Jesus. Jesus era uma farsa, Jesus era um mentiroso. Ele não conseguia cumprir aquilo que ele havia dito. No segundo momento, nós temos a afirmação das autoridades judaicas, versículos 31 e 32. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas escarnecendo entre si diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Então, o que as autoridades judaicas diziam sobre Jesus? Ele salvou os outros. De fato, ele salvou. Ele curou muitas pessoas, ele libertou muitos cativos, muitas pessoas que estavam sendo oprimidas por demônios, por espíritos demoníacos. Ele ressuscitou pessoas. Ele salvou os discípulos no mar da Galileia, como o pastor Valdeci falou aqui na parte da liturgia. Ele salvou de fato muitas pessoas, mas ele não podia salvar-se a si mesmo. Era esse o discurso das lideranças religiosas, dizendo: você é um mentiroso, você é uma farsa, porque você pode salvar os outros, mas você mesmo não pode se salvar. E um detalhe interessante, rico no texto aqui, é que eles fazem isso não de forma direta a Jesus, como o povo fez. O povo disse para Jesus: desce da cruz e salva-te a ti mesmo. As autoridades religiosas, eles tinham tanto ódio de Jesus, que eles fazem isso na terceira pessoa. Não sei se vocês repararam. Sabe quando você está muito, às vezes, emburrado com uma pessoa e você fala dela na terceira pessoa? Ah, aquele fulano de tal, aquela pessoa lá e tal. Você não se dirige a ela. É exatamente isso que eles fazem. Salvou os outros, mas não pode salvar-se o mesmo. Eles nem têm a coragem de proferir isso para o próprio Jesus. Então, eles zombavam de Jesus, dizendo que ele não era aquele que ele dizia ser. Mas ainda nós temos um terceiro momento aqui, dentro da perspectiva judaica, sobre a morte, a crucificação e a morte de Jesus. E está lá no versículo 35 e 36. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Esse discurso foi feito após Jesus dizer a palavra em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus disse isso em aramaico. O povo que estava ali entendia a língua, mas eles usaram as palavras de Jesus para zombar dele. É a mesma coisa de eu ligar para você e dizer: eu estou preso no tráfego. E você virar para o outro e falar assim: o Heron foi preso por tráfico.
A ideia é exatamente essa. Eles ouviram o que Jesus havia dito. Jesus estava clamando angustiadamente porque Deus Pai estava descarregando a ira sobre ele em nosso lugar. Mas mesmo assim, eles resolvem então zombar de Jesus. E um zomba tanto que ele fala, não, peraí, vamos dar um vinagre para ele ver se ele dá uma acordada, para ver se Elias de fato vem tirá-lo. Vamos ver se o que ele está falando, pelo menos agora, é verdade. Ou seja, novamente, eles viam Jesus como uma farsa, como um mentiroso, como alguém que não estava cumprindo aquilo que ele dizia ser. Porém, Marcos nos apresenta um terceiro aspecto nessa história. A percepção de um centurião, de um oficial romano, um oficial romano que estava ali presenciando a cena da crucificação e da morte de Jesus. A primeira pergunta, isso está no versículo 39, ele diz, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A primeira pergunta, quem era o centurião? De fato, eu já disse, o centurião era um oficial romano e provavelmente ele acompanhava praticamente as execuções, todas as execuções que aconteciam no seu turno. Ele era provavelmente o chefe dos soldados romanos que executaram, que sentenciaram, que cumpriram a sentença de crucificar e matar Jesus. Mas algo interessante aqui é por que esse centurião faz essa declaração. Talvez pelas trevas que aconteceram em pleno dia, meio-dia. Talvez pelo terremoto que aconteceu, quando Mateus descreve que houve um terremoto naquele momento. Talvez pelo brado de Jesus, pela forma como Jesus morreu. Jesus dá um brado antes de morrer, e através do evangelista João, nós sabemos que ele disse, está consumado, e depois morre. Nós não sabemos por quê. Mas o fato é que esse centurião romano viu alguma coisa em Jesus, e isso o levou a dizer, Jesus é o Filho de Deus. Agora, há uma dúvida entre os estudiosos se de fato aquele homem foi realmente convertido. E por que existe essa dúvida? Porque no texto grego não existe o artigo definido. Então é como se ele estivesse dizendo, Jesus é um filho de Deus. Talvez ele tivesse ficado impressionado por tudo que aconteceu, nós não sabemos. Mas o fato é que se ele realmente converteu, se ele viu de fato quem Jesus era, ou se aquela era mais uma percepção grega sobre a divindade, sobre os semideuses, sobre aquelas pessoas que faziam parte da divindade, de fato isso não é importante. O importante é que ele acertou. Veja, até os demônios acertaram durante o evangelho, durante os relatos do evangelista. Quando Jesus chegava em algum lugar, eles diziam, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. O fato é que a declaração dele foi correta. Jesus era realmente o Filho de Deus. Então nós temos essas três perspectivas. A crucificação, a morte de Cristo, uma perspectiva romana, uma perspectiva judaica e a perspectiva correta de um centurião que presenciou aquela cena. Agora deixe-me rapidamente argumentar com você sobre por que Jesus não é um coitado, sobre por que Jesus não é um mentiroso. Refutar as duas primeiras percepções. Primeiramente, porque Jesus não é um coitado, um fracassado. Versículo 33 e versículo 34. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus não era um coitado? Porque na cruz, ele suportou o que ninguém suportaria. Ele suportou o peso da ira do seu próprio Pai. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, descarregou sobre ele a ira justa e santa que era endereçada a mim, endereçada a você. E note que houve uma manifestação no mundo material, ali na realidade, fenômenos climáticos que comprovavam a ira de Deus sendo descarregada sobre Jesus. Note que Marcos relata que houve trevas desde o meio-dia, a hora sexta, até a hora nona. Então, durante 3 horas, houve trevas sobre a terra. E nós podemos ver em todo o Antigo Testamento que as trevas eram uma manifestação da ira de Deus sendo descarregada. Se você se lembrar do episódio do Êxodo, lá na 9ª praga, do modo de Deus executar justiça era
trazendo trevas sobre os egípcios. Então aqui fica claro que Jesus não era um coitado, porque ele estava suportando ali o que ninguém poderia suportar, o peso da ira do próprio Pai. Outra coisa interessante, por que Jesus não é um coitado? Porque diferentemente de nós, ele não buscou alívio. Foi oferecido para ele alívio, anestesiar a dor. Tome um pouco de vinho e de mirra, anestesie o seu sofrimento que você vai passar aí, talvez pelos próximos dias, né? Ele não quis alívio. No Getsemane ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Em momento algum ele buscou alívio para aquilo que ele haveria de sofrer. Por isso ele não é um coitado. Coitados somos nós. Que muitas vezes, ao primeiro sofrimento, nós já buscamos alívio em várias coisas que não Deus. Jesus não. Ele enfrentou, ele sentiu, ele suportou a ira de Deus. Mas, em terceiro momento, por que ele não é um coitado? Porque ele não é uma vítima. Ele é o autor da salvação. Tudo o que aconteceu, desde a sua obra de encarnação até a sua obra de humilhação, foi por sua livre vontade. Ele é o executor da salvação. No Evangelho de João, ele diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus não era uma vítima, nem do sistema romano de execução, nem do sistema religioso judaico. Tudo fazia parte do seu plano de oferecer a sua vida pelos eleitos de Deus. E o que isso significa para mim e para você? Isso mostra o amor de Deus por nós. O que Jesus fez? Suportar a ira de Deus na cruz, não buscar alívio para cumprir toda a justiça em nosso lugar, oferecer a sua vida em nosso lugar. Tudo isso demonstra o grande amor de Deus por nós. Nós temos um Salvador que não foi uma vítima das circunstâncias. Nós temos um Salvador que quis suportar a justiça do seu próprio Pai em nosso lugar. Note que ele fez isso por mim e por você. Ele esteve pendurado lá naquele madeiro por horas, sofrendo o peso da ira de Deus por mim e por você. Isso mostra o grande amor de Deus por nós. Paulo fala isso e ele fica maravilhado quando ele fala sobre essas questões, porque ele diz, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Absolutamente nada, nem ninguém pode tirar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não há mais quem possa fazer separação entre nós e Deus, porque o que Cristo fez foi uma entrega voluntária, de uma vez por todas. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício vivo em nosso lugar. O fato de Jesus fazer isso mostra que ele não é o coitado. Pelo contrário, ele fez isso como por amor a nós. E isso mostra que ele é perfeitamente homem, que ele é perfeitamente o verdadeiro homem. Ele tomou o nosso lugar. Mas em segundo lugar, eu já estou caminhando para o fim. Por que ele não é um mentiroso, uma farsa? Versículo 37 e 38 nos diz isso. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Como João informa o seu leitor, o brado que Jesus deu foi, está consumado. E sabe o que isso significa? Significa que Jesus fez tudo aquilo que ele disse que viria fazer. Ele consumou a obra dele na sua morte. Ele disse que viria salvar o seu povo dos pecados deles. E ele fez isso. Ali ele consumou a sua obra. Ali ele cumpriu perfeitamente aquilo que ele fez. E é por isso que ele não é um mentiroso. É por isso que ele não é uma farsa. O que acontecia é que aquelas pessoas não conseguiam ver
a verdadeira face de Jesus. Eu gosto muito de uma frase do pastor Tim Keller sobre o texto, quando as autoridades e o povo judeu questionam Jesus, dizendo para ele descer da cruz. Tim Keller diz assim: o povo mandou Jesus descer da cruz zombando. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. O que não perceberam foi que ele podia salvar os outros unicamente porque não salvou a si mesmo. Que mentiroso é esse que salva os outros não se salvando? Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E por fim, uma aplicação desse ponto, versículo 37. Versículo 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Aquele véu que fazia separação entre o santo lugar e os santos dos santos, que representava a incapacidade do homem chegar-se até Deus, com a morte de Cristo, foi rasgado do alto a baixo. E o que isso significa? Significa que você e eu temos acesso a Deus, por meio de Jesus Cristo. Como diz o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, nós podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça e clamar por socorro em oportunidade oportuna e saber que o nosso Deus está nos ouvindo por causa do que Cristo fez. Não há mais separação entre nós e Deus. Jesus providenciou um novo caminho, e esse caminho foi providenciado através do seu próprio sacrifício, através do seu próprio corpo, através do seu sangue, através da sua própria vida. Deixa eu concluir dizendo o seguinte: tinha tudo para ser uma morte horrorosa. A morte de cruz era uma das mortes consideradas das piores no mundo antigo. A pessoa ficava agonizando por longos dias, crucificada, tendo as mãos e os pés traspassados, tendo o peso do ombro pressionando os pulmões, com dificuldade de respirar, com sede extrema. Qualquer pessoa que morresse numa cruz seria uma morte horrorosa. Mas ela foi ainda mais horrorosa, porque era um inocente, o Filho de Deus morrendo. Alguém que não merecia estar lá. Alguém que estava lá ocupando o lugar que não era dele, mas era meu, era seu. Mas não foi uma morte somente horrorosa, foi uma morte gloriosa. Porque a história não terminou aí. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. E é por isso que Paulo afirma e diz aos seus leitores: eu me glorio na cruz de Cristo. Eu e você podemos olhar para a cruz e ver o modo como Cristo morreu como uma morte gloriosa. A verdadeira morte gloriosa foi a morte de Cristo, pelo que Ele fez, por ter satisfeito a justiça do Pai, por ter cumprido toda a justiça no meu e no seu lugar. A morte gloriosa de Cristo foi consumada na cruz, porque Ele ressuscitou de dentre os mortos. A morte não o prendeu. A morte não acabou com a vida dele, mas ele reaveu a própria vida. Mas esse é um assunto para o culto de domingo que vem. Vamos orar?